Abra sua Bíblia lá no finalzinho. A primeira carta de João está lá no finalzinho da sua Bíblia. Se você achar Apocalipse, que é o último livro, e voltar, você vai achar fácil a primeira carta de João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2. Você achou aí 1 João? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 12. Filhinhos, escrevo a vocês porque seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Amém? Vamos orar, Pai. Estamos aqui nessa noite e queremos te louvar e te agradecer por isso. E nessa hora que a tua palavra vai ser ministrada, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus. Cala a nossa voz interior, em nome de Jesus, caia por terra todo espírito contrário neste lugar, e que a tua palavra possa ser pregada e ouvida com total liberdade, Deus, e que ela produza bênçãos, que ela produza milagres, que ela produza edificação, fortalecimento em nossas vidas. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Na minha família, que talvez aconteça na sua também, tem pessoas da minha família que eu não tive o privilégio de conhecer ou até conviver com elas. Mas, devido a outras pessoas, parece até que eu convivi com aquela pessoa, porque me contavam sobre ela, me falavam sobre ela. E aquilo me fez ter uma perspectiva, uma visão, um conhecimento dessas pessoas, as quais não tive tanta oportunidade de conviver. Por exemplo, o meu avô materno, eu não tive muita oportunidade de conviver com ele. Mas minhas tias, é engraçado que até meu pai, que não era filho dele, era minha mãe que era filha dele, mas meu pai contava muitas coisas que meu avô materno, o sogro dele, tinha ensinado. Então muito do aprendizado que eu tive do meu avô foi por outras pessoas, porque eu não tive tanto contato com ele assim, porque ele morava distante. E aqui nesse texto nós estamos vendo algo semelhante também. Porque quem está falando aqui era o apóstolo João. Nesse trecho aqui, a história da igreja já estava pela volta do ano 90 depois de Cristo. Então, se Cristo morreu por volta do ano 30, quantos anos se passaram até chegar esta carta? Os irmãos estão bons de matemática, gostei de ver, está afiado, domingo à noite, aproximadamente 60 anos que se passaram. Então muitas daquelas pessoas que conviveram com Jesus, que viram Jesus, que andaram com Jesus, que ouviram as suas mensagens, que receberam os seus milagres, muitas dessas pessoas já tinham partido. Muitas dessas pessoas já tinham ido, inclusive os apóstolos. Muitos acreditam que nesse período aqui, o único apóstolo vivo era exatamente João. Então ele era alguém que tinha autoridade para ensinar e para ministrar, porque ele tinha sido discipulado pelo próprio Senhor Jesus e tinha andado com Jesus e visto as coisas que Jesus fazia. E aqui nesse trecho, então, ele está escrevendo a essa nova geração da igreja. E aqui ele faz uma separação, e que é importante a gente trazer para as nossas vidas. Ele faz uma separação em 3 grupos, não sei se você percebeu, mas ele chama alguns de filhinhos, outros de pais e outros de jovens. Aqui, nessa divisão que ele faz, ele não está falando de idade. Ele não está falando
de tempo de vida, mas ele está falando de tempo de conversão. Então ele separa a sua mensagem nesse trecho para 3 tipos de pessoas. Quem são os filhinhos? Eram aqueles mais novos convertidos. Eram aqueles que estavam iniciando a sua vida cristã. Eram aqueles que estavam aprendendo os fundamentos da vida cristã. Quem são os pais? Os pais eram aqueles que eram os mais antigos, os anciãos, que já estavam numa longa jornada com Jesus. Já tinham vencido nesse período aqui, já passaram por perseguições no Império Romano, talvez alguns tenham enfrentado açoites, tentativas de morte, e já tinham passado por tudo isso. Inclusive João passou também. E os jovens? Os jovens eram aqueles que já estavam fundamentados na palavra e estavam levando o legado da igreja avante, estavam levando o evangelho avante, estavam pregando o evangelho, anunciando o evangelho no meio do Império Romano que estava perseguindo, que estava oprimindo, que estava combatendo. Então aqui ele fala esses 3 grupos de pessoas. E aqui eu queria chamar a sua atenção, hoje é um culto de mãe, Dia das Mães, e aqui a gente, por isso eu falei até lá de Eclesiastes capítulo 3, a gente precisa, que aqui João teve um discernimento, queridos, de falar com as pessoas segundo a necessidade delas, de discernir quais eram as pessoas e discernir a forma de falar com elas. E isso é uma coisa que quem é mãe, quem é pai, precisa ter, queridos. Você não pode tratar o seu filho adolescente como se ele fosse uma criança. Talvez você até já ouviu isso dele. Pai, eu não sou mais criança. Mãe, eu não sou mais criança. Eu não posso tratar um jovem de 20, 25 anos como eu trato um adolescente de 15. Talvez você já até tenha ouvido isso. Mãe, eu não sou mais adolescente, eu não sou mais aquele garoto, mãe. Agora eu sou um homem, mãe. Agora eu sou uma mulher. Aí a gente usa até alguns jargões. Eu já servi o exército, pai. Já me alistei. Ou já estou na faculdade. Já estou trabalhando, já estou ganhando dinheiro. Para ver se a mãe, para ver se o pai acorda que não é mais aquele bebezinho que ele cria, que ele criou, que ele cuidou. Então a gente vê aqui João num discernimento, queridos. Para os novos convertidos, aqueles mais novos, ele trouxe uma palavra. Para aqueles que tinham mais experiência, ele trouxe outra palavra. E para aqueles que estavam ali no meio, no combate mais corpo a corpo contra o Império das Trevas, ele trouxe uma outra palavra. E aqui a gente precisa então ter essa sabedoria. Será que eu, na minha vida de convivência, eu estou discernindo as pessoas que eu estou lidando? Será que eu, você, mãe, pai, está dentro de casa, você está discernindo qual é a realidade dos seus filhos dentro de casa? Será que nós, como igreja, estamos discernindo qual é a realidade das pessoas às quais estamos tratando? Às vezes a gente quer exigir uma espiritualidade muito grande de uma pessoa que está iniciando o evangelho. Vai dar certo, querido? Aquela pessoa ela precisa de apoio. Aquela pessoa ela precisa de encorajamento. Aquela pessoa ela precisa até de orientação e não de julgamento, não de condenação. Então aqui João, ele nos dá uma lição muito grande com relação a isso. É interessante, eu falava aqui de encorajamento, para as 3 pessoas, ele usou exatamente isso. Uma palavra de encorajamento. Algo que o pastor Roberto falou hoje pela manhã, uma palavra de afirmação, uma palavra para levantar aquelas pessoas, para ajudá-las na caminhada. E isso é algo fundamental para nós hoje. Por quê, queridos? Porque o que tem de gente para bater na igreja, se as pessoas hoje, elas já são levadas a uma crítica, se as pessoas hoje já são levadas a criticar umas às outras, imagina contra os cristãos. Tudo aquilo que a gente faz, as pessoas criticam. Se você
pega um dinheiro e dá para um pobre ali fora, as pessoas criticam você. Olha lá, o crente está dando dinheiro para o cara se viciar, está dando dinheiro para o cara isso, está dando dinheiro para o cara aquilo, e você só quer abençoar alguém. Mas aí se você não dá o dinheiro, olha lá o crente, passou pelo necessitado e não ajudou. Então veja como o meio em que vivemos meio que nos força. Isso aqui é algo que mexe muito comigo, porque eu sou de um tempo, todos nós aqui, né, tirando só a Marilu ali, que vem de uma outra realidade, mas eu sou de um tempo em que o bullying era institucionalizado. Às vezes a gente sofria bullying até dentro de casa. Então, nisso, a minha juventude, meus colegas ali, meus amigos, a gente era acostumado a observar os defeitos das pessoas para poder caçoar uns dos outros. Então entrava alguém, via alguém, olha o tamanho da orelha dele. E aí a gente ficava nessas coisas. Então aí a gente chega no Evangelho e vê que isso não é bom, queridos. Então nós precisamos ser instrumentos de Deus para trazer palavras de edificação uns para os outros. Amém. Amém. Porque críticas, condenações, acusações, nós já estamos cheios disso. Então essa é uma boa oportunidade de você dizer uma palavra boa para quem está próximo a você. Tem uma palavra para ele, diga para ele que Deus é com ele, diga para ele que bom que você veio à casa de Deus hoje, diga para ele que bom que você está em mais um ano servindo ao Senhor, bendizendo ao Senhor, a luta não te parou, as dificuldades não te pararam. Amém, meu irmão? Então aqui João nos dá uma grande lição, mas eu queria mudar o prisma agora. Nós estávamos olhando como João, como pais, mães, mas se nós olharmos também, nós também podemos estar classificados numa dessas situações aqui. Podemos estar classificados como filhinhos, podemos estar classificados como pais, ou podemos estar classificados como jovens, dependendo da situação que a gente esteja. Vou te dar um exemplo. Aqui na igreja, eu tenho uma responsabilidade como pastor. Aqui na igreja, eu tenho uma responsabilidade de liderança. Então, por exemplo, o diácono Marcelão, ele está debaixo da nossa liderança, como pastores aqui. Mas o diácono Marcelão, ele também é professor de judô. Não, desculpa, professor não, mestre. Deixou de ser professor há muito tempo, já é mestre, faixa preta. Se eu for lá na academia dele, eu vou ser o que lá? Eu vou ser o pai? Eu vou ser o jovem? Eu vou ser o quê? Aluno. Vou te dizer mais. Julinho faz aula lá. Julinho lá, ele já é faixa branca, ponta cinza. Então, se eu for lá, quem vai ser maior, Julinho ou eu? Julinho. Ele vai ser maior, eu vou ser lá o filhinho do filhinho do filhinho. E aqui, queridos, também traz para nós uma humildade da gente reconhecer a posição que a gente está. Porque tem horas, tem circunstâncias que eu sou o pai, o mais experiente, aquele que está em posição de liderança. Mas tem horas que eu vou estar como o filhinho, aquele que está começando em alguma atividade na igreja. E eu preciso discernir também esta minha posição. Porque senão eu gero conflitos. Aí eu chego aqui na igreja, vou usar o exemplo da igreja, mas poderia usar o exemplo do seu trabalho. Você chega lá no seu trabalho, uma pessoa vai ser admitida naquele dia e ela vai querer tomar a posição do chefe. Ele precisa entender que naquele lugar, embora ele tenha talvez mais experiência e tenha mais idade, mas naquele lugar
aquele chefe, ele tem mais autoridade. E ele precisa se colocar na posição dele. E eu queria trazer isso para nós também. Será que hoje eu estou discernindo como eu falo com as pessoas, que foi o caso de João? Será que hoje eu estou discernindo quem eu sou nas situações e circunstâncias que eu estou inserido? Aqui na igreja eu tenho uma posição. Lá fora, na família, eu posso ter outra posição. No meu trabalho, eu posso ter outra posição. Na sociedade, eu tenho uma outra posição. E aonde eu me encaixo nisso daí? Nós vemos aqui nesse texto o apóstolo João sabendo se dirigir àquelas pessoas, e ele também sabia quem ele era, ele tinha autoridade para falar aquilo. E esse discernimento para nós, ele é muito importante para que a gente possa viver o melhor que Deus tem para nós. Amém. Então você, pai, você, mãe, precisa entender qual é a realidade dos seus filhos. Qual é o tempo de vida que eles estão inseridos. E todos nós precisamos entender também qual é a posição que a gente está nas situações e circunstâncias das nossas vidas. Amém? Amém. Amém. E indo aqui para o texto, a gente vê algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, que a primeira coisa que ele faz no versículo 12 e no versículo 14, que ele fala para os filhinhos, ele diz: filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Então aqui ele estava trazendo uma afirmação para aquelas pessoas, em primeiro lugar, de seus pecados serem perdoados. Em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Eu não sei você, mas quando eu iniciei a minha caminhada cristã, isso era uma coisa que me preocupava. Será que meus pecados foram perdoados mesmo? Será que eu fui reconciliado com Deus? E aqui João faz uma questão de afirmar isso. E eu queria afirmar isso para mim e para você também. Talvez você tenha chegado aqui e tenha dúvidas com relação a isso. Será que eu fui perdoado? E aqui eu queria dizer que no sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, pela obra perfeita e completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, os nossos pecados são perdoados. Então não tem mais condenação, não tem mais acusação contra nós, porque fomos justificados por Deus em Cristo Jesus. Então nessa noite você está perdoado, meu irmão. Você está perdoada, minha irmã. Se nós estamos em Cristo Jesus, fomos perdoados por Ele. Diga amém se você está me entendendo. Então a primeira coisa que ele trata com aquelas pessoas é sobre perdão. Sobre a certeza de que os pecados foram retirados. Sobre a certeza de que se meus pecados foram retirados, eu estou salvo. Mas ele traz uma segunda verdade que eu queria também aplicar nas nossas vidas. Ele diz: eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Fala aqui, queridos, de um sentimento não só de perdão, mas um sentimento de pertencimento. Eu não só fui perdoado por Deus, mas hoje eu pertenço a Ele, eu pertenço à família de Deus. Eu estou reconciliado com Deus. E ele traz uma figura aqui, que João aprendeu de Jesus, com relação à paternidade. Quando nós falamos de Deus, o soberano, o onipotente, o criador de todas as coisas, aquele que habita na luz inacessível, parece um Deus distante. Mas aí João vai e traz para perto deles dizendo: vocês conhecem o Pai. Traz Deus para perto dizendo: Ele está próximo, Ele está junto, Ele é com vocês, Ele ama vocês, Ele quer vocês abençoados, Ele quer vocês prósperos, Ele quer vocês felizes. Então, João faz questão de afirmar essas coisas para eles. E eu também queria afirmar isso. Os nossos pecados estão perdoados em Cristo. E Deus é o nosso Pai. Você não é rejeitado. Você não é um bastardo. Você não é um esquecido.
mas nós temos uma filiação em Deus, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. E no nosso caso, nós somos filhos adotivos, e a adoção tem uma característica muito impressionante, porque a adoção, você vai lá e escolhe o filho que você quer adotar. Então você foi escolhido. Deus olhou para você. Mesmo conhecendo as nossas fraquezas e fragilidades, Ele ainda assim olhou para nós, nos escolheu e escolheu nos amar e escolheu nos tirar lá do tremedal de lama, lá do império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos colocou na sua família e se colocou como nosso Pai para nos proteger, para nos abençoar e nos guardar. Então nessa noite eu não preciso ter vergonha nenhuma, porque eu tenho um Deus que é o meu Pai, que me ama, que cuida de mim. Ele me escolheu, Ele escolheu me amar e escolheu me abençoar e cuidar de mim. Então tenha essa certeza, essa convicção no seu coração, meu irmão. Deus te ama e Ele é o nosso Pai em Cristo Jesus. E se você crê nisso, aplauda o Senhor com o seu melhor. Diga graças a Deus por isso. Mas então ele vai falar para um segundo grupo. E é interessante que para esse segundo grupo, ele afirma a mesma coisa duas vezes. Ele diz: Pai, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. E depois ele escreve: Pai, escrevi. Só muda o verbo. Vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Para os pais, ele faz uma afirmação que vai além de Deus ser Pai. Aí ele já traz a grandiosidade de Deus, fala da eternidade de Deus, que são, vamos dizer assim, informações mais profundas, informações que exigem, vamos dizer assim, um conhecimento além da presença de Deus, da pessoa de Deus. E eu queria trazer isso para nós, queridos. Eu não sei em que situação você se encontra, mas eu queria dizer para você que tem mais de Deus para nós. Amém. Talvez você só conheça a Deus como Pai. Glória a Deus por isso, já é um conhecimento. Mas Deus tem muito mais para nós. E o encorajamento de Deus para nós, então, nesta noite é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6. Vamos continuar conhecendo ao Senhor. Vamos continuar buscando ao Senhor. Vamos continuar nos aprofundando em Deus. Deus quer se revelar a você. Deus quer se apresentar a você não só como Pai, mas que nós possamos conhecê-lo não em toda a plenitude, porque não dá para se conhecer de tudo Deus, mas naquilo que nós pudermos conhecer, naquilo que Ele pudesse revelar a nós, que nós possamos conhecê-lo e aprender dele um pouco mais e crescer na presença dele um pouco mais. Amém. Então que nessa noite Deus coloque fome e sede nos nossos corações. Amém. Como diz lá em Amós. Mas não fome e sede de pão, não fome e sede de água, mas fome e sede dele e da sua palavra, para que nós estejamos aqui cada vez mais buscando a sua presença e crescendo na presença de Deus. Diga amém. Amém. Diga aí: se revela a mim, Senhor, porque eu quero te conhecer. Amém? Diversas pessoas fizeram isso na Bíblia. Nicodemos foi procurar Jesus de madrugada, porque ele queria conhecer quem era Jesus. Zaqueu subiu numa árvore, porque ele queria ver Jesus passar e queria saber quem era. Que nós possamos ter essa fome e sede de conhecer a Cristo, conhecer o seu poder, conhecer a sua obra redentora e maravilhosa que Ele fez por nós. Que nós possamos conhecer esse Deus que tem se revelado à humanidade e que possamos ter uma experiência nossa própria com Ele, que Ele possa se revelar de forma pessoal a cada um de nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Mas ele fala de uma outra pessoa, outro grupo, que é para os jovens. Tem jovens aqui nessa noite? Engraçado, quem falou amém foi só os antigos jovens que estão aqui. Ninguém falou amém. Não entendi. Amém.
Mas ele fala para os jovens algo importante. Eu escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. E depois ele expande esse pensamento. Eu escrevi a vocês porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Aqui o João nos dá uma revelação importante da caminhada cristã, queridos. E que a gente não pode se esquecer. Ainda há uma batalha travada. Ainda há um reino de Deus. Glórias a Deus por isso. Porque o reino de Deus veio. Essa é a mensagem da nova vida. O reino de Deus está entre nós. A mensagem do reino de Deus é a mensagem que tem sido pregada pela igreja Nova Vida ao longo desses anos todos. O reino de Deus é chegado. Diga amém. Amém. Mas a gente não pode esquecer, queridos, que ainda há um império das trevas. Ainda há uma oposição. Ainda há uma luta. Ainda há uma... A gente falava aqui sobre o evangelismo que vai ter. Ainda há uma obra a ser feita de expansão do reino. De levar o reino de Deus para frente. De fazer o nome de Jesus conhecido. Ainda há essa obra a ser feita. E para levar essa obra à frente, há uma oposição. Há um inimigo. Há alguém que se levanta contra nós. Mas aqui João nos dá uma certeza. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque ele diz que vocês têm vencido o maligno. Então fala de uma batalha no presente, diária, que tem sido vencida pelo poder do nome de Jesus. E nessa noite eu também quero trazer essa palavra para mim e para você. Nós temos enfrentado embates, nós temos enfrentado lutas. Talvez você não esteja nem percebendo ou discernindo o ambiente, mas o inimigo às vezes se levanta, ele tenta resistir, ele tenta se opor a algumas coisas das nossas vidas, mas você está aqui, você está na casa de Deus. Isso é sinal de que eu e você temos vencido diariamente o inimigo das nossas almas. Diariamente o Senhor tem nos dado vitória. Diariamente o Senhor tem nos livrado. Livramentos que às vezes a gente até percebe e outras vezes a gente nem vê. Mas eu creio que Deus tem colocado a mão dele sobre nós e nos guardado nessa cidade que a gente vive hoje, é Rio de Janeiro. As violências que a gente ouve falar, mas a mão de Deus está sobre nós. A proteção de Deus está sobre nós. O cuidado de Deus está sobre a nossa casa. Olha aí, mãe, Deus está cuidando do seu filho. Deus está ouvindo suas orações, que está enviando livramentos para ele, porque Deus é fiel em cuidar daqueles que são dele. E nós louvamos a Deus, porque dia a dia o Senhor tem nos conduzido em triunfo e dado vitória sobre o maligno. Louvado seja Deus. Amém. Mas na parte de baixo ele traz um outro encorajamento, porque ele aponta para frente. Ele fala: e vocês já venceram. Então, no primeiro ele fala, tem vencido. Então fala do tempo presente, de agora. Mas ele aponta também para o futuro, dizendo que está garantida a nossa vitória. Amém. Então, eu venci até aqui. Amém. Mas e amanhã? Não, João. A conjugação do verbo é já vencer. Já está vencido. É como antigamente, isso ainda existe hoje, mas a gente quase não vê, né? Você ir para o estádio está lá pronto, no jogo de futebol, mas o outro time não aparece. Mas o time que apareceu, ele não pode simplesmente ir embora. Ele tem que entrar em campo para concluir lá que foi, a gente chamava de WO, né? Que é para concluir que o outro time não apareceu, então ele ganha simplesmente porque o outro desistiu de comparecer, de jogar. Então ele tem que entrar em campo, mas já está vitorioso. E assim somos nós, queridos. Eu queria trazer essa palavra para você também. Talvez hoje você esteja preocupado com o seu futuro. Talvez hoje você esteja preocupado com o seu amanhã. E aqui, trazendo para o contexto deles, era um contexto de perseguição no Império Romano. Será que eles estavam preocupados com a vida deles? Aí João vai e diz para eles: vocês têm vencido o maligno e fiquem tranquilos, vocês já venceram
venceram o maligno. Então pode ter perseguição amanhã, pode ter luta, pode ter os desafios que forem, mas Deus está conosco hoje, diga amém. E Deus estará conosco amanhã também, diga glória a Deus, porque Deus é fiel e permanecerá fiel conosco até o dia em que Ele vier nos buscar, para que nós possamos estar com Ele em toda a eternidade. Então, meu irmão, fique tranquilo, porque a vitória já é nossa. Não é que vai ser, não. Ela já é nossa, porque foi conquistada por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Então, eu e você hoje já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga amém. Então, ajude seu irmão e diga para ele: não precisa ficar com medo do amanhã, meu irmão, porque Deus é contigo e você já venceu. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu não preciso temer o futuro, porque Deus já está lá. O futuro, ele é uma incógnita, ele é uma surpresa, ele é algo oculto para mim, mas para Deus não. Não tem nada que vai acontecer na sua vida amanhã ou depois que vai pegar Deus de surpresa. Pega a gente, mas Deus já sabe o que vai acontecer. E Ele já tenha saído o livramento para nós, amém? Então Ele diz aqui que Ele já venceram o maligno. Mas Ele fala de duas coisas para a gente terminar, que todos nós precisamos. Ele diz: jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês. Então Ele dá aqui algo para nós que a gente precisa aplicar nas nossas vidas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus permanece em vocês. Amém. Não tem como a gente vencer sem a palavra. O pastor Pablo falava aqui na quarta-feira passada, falando sobre avivamento, que uma das grandes lutas do inimigo hoje é tirar exatamente a palavra de Deus da igreja. Tirar a sua fidelidade, tirar a sua verdade, tirar a sua eficácia. Então é por isso que hoje muitas pessoas ensinam, até abrem a Bíblia nos cultos, mas ensinam completamente deturpado, ou seja, estão tirando a palavra de Deus, embora esteja abrindo a Bíblia, mas estão ensinando no contexto errado, numa heresia, algo que Deus não falou, algo que Deus não ensinou. Então eu preciso estar apegado à palavra de Deus, mas não só carregá-la nas minhas mãos, não só carregá-la como alguns diziam antigamente, não, você tem que carregar a Bíblia, tem que ser na posição no peito e que não sei o que, nada disso, isso é religiosidade, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas eu preciso carregar a palavra de Deus aonde? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o Salmo 119. Eu preciso ter a palavra no meu coração, querido. Eu preciso guardar essa palavra e viver essa palavra para que eu possa vencer as dificuldades e as aflições que a vida apresenta. Amém, meu irmão? Amém. Eu preciso guardar. E guardar tem dois sentidos. O guardar no sentido de você guardar no coração, mas o guardar no sentido da prática. Nós não somos chamados para conhecer a Bíblia de cor e salteado. Não. Nós somos chamados para viver a Bíblia. Porque senão não adianta, a gente vai viver como a gente está vendo aí. Não vou falar sobre isso não. Então, a gente vai viver de uma forma que a gente tem a Bíblia na mente, mas não tem no coração, querido. A gente sabe os versículos de cor, mas a gente não pratica eles. Religiosidade, querido. Que Deus não quer isso de nós. Ele quer que a gente guarde no coração, mas que essa palavra guardada no coração transforme as nossas vidas. Como eu gosto sempre de dizer, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então quanto mais eu armazeno ela no meu coração, ela é eficaz, ela vai transformando, ela vai abençoando, ela vai curando, ela vai restaurando a minha vida. E isso vai para fora. Muda minha conduta com os filhos, muda minha conduta com a esposa, muda minha conduta com o marido, muda minha conduta na sociedade, muda minha conduta no trato com as pessoas. Amém. Então eu preciso, queridos, da palavra de Deus na minha vida.
Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ouvir a Bíblia. Eu preciso pensar na Bíblia. E eu preciso praticar a Bíblia. Então guardar tem esse sentido tanto de eu guardar no coração mesmo, mas guardar a prática da palavra. Mas ele fala de uma segunda coisa aqui, que é ser forte. Como é que nós somos fortes, queridos? Como é que nós somos fortes? A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E o que é que traz a alegria ao Senhor? Escola Bíblica Dominical. O que traz a escola? O que é que traz a alegria ao Senhor, queridos? Glória a Deus. Isso aí. Não tem nada que traga mais alegria ao Senhor do que a nossa obediência a Ele. Amém. Você quer ser forte em Deus? Obedeça. E Ele vai se alegrar. E Ele vai fortalecer a sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Não tem nada que alegre mais o coração de Deus do que a nossa obediência. Deus repreendeu Saul por causa disso. Saul, Deus, você está querendo trazer ofertas aí, mas eu quero que você antes obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Davi, no Salmo 51, dos salmos que a gente mais ama, ele vai dizer que sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado, Deus não o desprezará. O que Deus quer que é a nossa obediência a Ele, a nossa submissão a Ele. E é isso que vai nos fazer um povo forte, um povo abençoado, um povo vitorioso. Então, isso é uma coisa que nos fortalece. Mas existe uma segunda coisa que nos fortalece. Além da obediência, ela está de certa forma ligada à obediência, mas existe uma segunda coisa que nos fortalece, que eu queria falar aqui, que é a nossa união. Amém. Um povo unido é um povo forte. Amém. E a Bíblia diz isso lá no Salmo 133, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Aí a Bíblia diz lá no finalzinho, ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Então um povo unido é um povo forte. Então, hoje nós estarmos aqui unidos em congregação, isso também está nos fortalecendo. Isso é uma obediência, a gente está unido, Jesus mandou congregar, Jesus mandou estar unido. Mas também a gente precisa entender esse valor, querido, de nós estarmos aqui juntos. Uma família unida é uma família forte. Quando a mãe, os filhos, o pai, a família está unida, é uma família que vence os desafios. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Uma casa dividida contra si mesma, ela não subsiste, não permanecerá de pé. Mas uma família, uma casa, uma igreja, um ministério que está unido em fé, que está unido em torno da palavra, que está unido em torno de Cristo, esse é um ministério, essa é uma família que prevalece, essa é uma família que vence, essa é uma família que cresce. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Essa é uma família que vê os desafios e ela vence, prevalece, porque está unida em Deus. E a gente vê isso nessa carta aqui. Porque João faz questão de escrever aqueles 3 grupos, mostrando que eles também deveriam estar unidos. Qual é o grupo mais importante? Ainda bem que você não respondeu. Nenhum deles é mais importante. Quem é mais importante na família? O pai, a mãe, o filho? Todos são importantes. Então o João escreve ali apontando a importância de cada um, a função de cada um, e que cada um deveria estar unido na sua missão para continuar a obra de Deus na vida deles. Então nessa noite, meu irmão, você é importante aqui nessa igreja. Independente da função que você tenha, você é importante. Independente da posição que você esteja, você é importante. Mãe, pai, vocês são importantes na sua família. Ninguém disse amém, mas diga amém, por favor. Você é importante, sim, você tem valor. Talvez seus filhos hoje não reconheçam isso, mas você tem um valor importantíssimo. Amém. Eu me lembro da minha saudosa avó. Minha avó, ela era profeta.
Porque ela dizia assim pra gente: quando eu morrer, vocês vão sentir falta. E não é que eu sinto falta dela? Então, vocês têm a importância de vocês. Você, filho, você tem importância no meio da sua família. Independente da situação que você esteja. Você, no seu trabalho, você tem uma importância ali. Você tem um valor ali. Não só um valor na empresa, mas eu falo um valor no reino de Deus. Você não está ali à toa. Deus te colocou ali com um propósito. Não importa se você é o dono da empresa, ou se você é o contínuo, se você é o mais antigo da empresa, ou se você é o mais novo. Se Deus te colocou ali, Ele tem um propósito com a sua vida naquele lugar. Você tem uma importância ali para Deus. Talvez ninguém reconheça isso, mas existe um Deus que está contando com você lá. Que nós possamos, como Deus falou aqui com eles, cada um cumprir o seu papel para que a igreja fosse edificada e permanecesse, que nós possamos, nas situações e circunstâncias diferentes que vivemos, nos papéis diferentes que vivemos em cada uma dessas circunstâncias, que nós possamos viver para a glória de Deus e assim cumprir o chamado de Deus com as nossas vidas. Você que crê e entende essa palavra, diga amém e aplauda ao Senhor com o seu melhor. Coloque de pé. Feche seus olhos. Pai querido, nessa noite queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor enviou aos nossos corações. E queremos te pedir que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Porque às vezes a gente precisa dessa sabedoria para saber lidar com as pessoas. Tanto dentro de casa, quanto no trabalho, na igreja, na vizinhança, na sociedade. Eu não posso tratar as pessoas da mesma forma. Eu preciso entender qual é a posição delas. Não adianta eu querer exigir de uma criança de 5 anos que ela seja responsável. Ela não vai ser responsável. Às vezes alguns até de mais idade não são nem muito responsáveis também, mas numa criança de 5 anos. Então, Pai, nos ajuda a ter esse discernimento. E eu te peço, Pai, na posição aqui de líderes, de pais, de mães, nos ajude a ter uma palavra de edificação, Senhor. Porque a gente está cheio de palavras de condenação. E como eu falei aqui, às vezes a realidade de vida que a gente teve no passado era exatamente de crítica, de condenação, de apontar defeitos, de exagerar até nos defeitos que a pessoa tinha e não olhar suas qualidades. Talvez nós aqui, falando de pais e mães, talvez dentro da nossa família, a gente não teve isso dos nossos pais. Nossos pais não nos elogiavam, nossos pais não davam palavras de afirmação. E às vezes isso para nós é um desafio hoje fazer dentro de casa, na família, com os nossos filhos. Mas nos dá essa graça, Senhor, para quebrar este ciclo de críticas, de apontamentos e criar um novo ciclo, uma nova realidade da nossa descendência, da nossa família. Uma realidade de aprovação, numa realidade de encorajamento, numa realidade de palavras de afirmação, para que os nossos filhos, a nossa descendência possa viver uma nova realidade, talvez a que nós não vivemos. Talvez alguém aqui tenha filhos que já não são mais crianças, e talvez a gente pense: esse pastor está falando besteira, meu filho já está maior, já está casado, já está isso, já está aquilo. Nunca é tarde para mudar, meu irmão. Talvez haja uma necessidade do seu filho, da sua filha, de hoje ouvir palavras de afirmação, de encorajamento. Então, ainda que você não tenha feito até hoje, passe a fazer. Mas ele já está de mais idade, não importa. Inicia hoje a semear boas palavras na vida dos seus filhos, para que eles possam ter essa bênção sobre a vida deles. E eu te peço também, Pai, toma nossas vidas, nos ajuda a discernir nas situações de vida que nós estamos, qual é a nossa posição ali? Será que eu sou filhinho? Será que eu sou jovem? Será que eu sou pai? Nos ajude, Pai, nas situações e circunstâncias que nós estamos inseridos, das nossas realidades, que nós possamos reconhecer
quem nós somos ali e qual o teu propósito com as nossas vidas em cada realidade, em cada situação, para que ali nós possamos dar bom testemunho e viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Traz a convicção do Evangelho aos nossos corações, Pai. Se alguém aqui, o inimigo estava acusando com relação aos seus pecados, você já está perdoado. Esse demônio caia por terra em nome de Jesus. Essa acusação caia por terra em nome de Jesus. E que venha o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nos purificando, nos perdoando, nos lavando. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Pai querido, nos dando força. Abençoa, Pai, nos ajudando a guardar a Tua palavra nos nossos corações e praticá-la no meio dessa sociedade, Deus. Porque o Senhor já tem nos dado vitória. No nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Nós queremos ainda orar pelas mães. Temos mães aqui nessa noite? Vem aqui à frente, minha irmã. Vamos orar por você. Lúcia está aqui também. Lúcia. Vamos orar pelas mães. Pastor Pablo quer vir aqui orar e abençoar as nossas vidas? Pastor Pablo vai. Pastor Pablo tem mãe viva ainda, tem vó viva ainda, privilegiado. Amém. 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 Feche seus olhos com sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui, Pai, por cada mãe que veio até aqui à frente, Pai. Para, Senhor, receber essa bênção especial da Tua parte, Pai. Deus querido, nesse dia que aqui nós estamos, Pai, que o Senhor possa trabalhar nessas vidas, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, dar aquele presente, Pai, que só o Senhor pode dar, que a oração, Pai, que a mãe tem feito acerca daqueles que o cercam, Pai. Existem pedidos que a mãe faz, Pai, que o filho não sabe, que o marido não sabe, que aqueles que estão tão próximos não sabem, Pai, que são desejos que ela tem acerca daqueles que o cercam. Então, Pai querido, o melhor presente, Pai, que elas podem receber é justamente, Senhor, essa bênção da Tua parte, Pai. Que o Senhor possa conceder os desejos nos corações dela, Pai, e que o Senhor possa guardar a cada uma delas de todo o mal para louvor da Tua glória. Senhor, Deus querido, que tudo aquilo, Pai, que elas colocarem à mão, Pai, venha frutificar para louvor da Tua glória, Pai. Que, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que elas possam ter olhares, Pai, olhar de águia, ver à frente, Pai, ter discernimento espiritual acerca daquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, e abençoa essas mães que aqui estão, Pai, assim como, Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um que aqui está, para que o Senhor possa despedir debaixo da Tua guarda e debaixo da Tua segurança. Cobre-nos com Teu sangue, nos dá uma semana abençoada para louvor da Tua glória, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.